Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. Nós estamos terminando a nossa série de estudos sobre casamento e família e recomeçando de onde paramos no programa anterior. Vamos falar hoje sobre as 4 leis espirituais, um folheto escrito pelo fundador da Cruzada Juvenil, o Dr. Bill Bright, que já alcançou milhões de pessoas para Cristo. A primeira lei espiritual diz que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essa é a lei espiritual número 1. Mas o que isso tem a ver com o nosso estudo sobre casamento, hein? Bom, podemos fazer a seguinte aplicação. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para o seu casamento. Temos falado sobre isso em vários programas. Mas Deus tem um plano. Essa é a primeira lei espiritual. Se o seu casamento estiver de acordo com o plano de Deus, então será sempre maravilhoso. A segunda lei espiritual é: existe uma separação entre Deus e o homem e essa separação é causada pelo pecado. O pecado separa o homem de Deus, e se alguém não aceita o plano de Deus para a sua vida, Deus considera isso pecado. E esse pecado separa o homem de Deus. É sobre essa separação entre Deus e o homem que a Bíblia trata. Esse é o objetivo da Bíblia, solucionar o problema da separação. Existe um homem pecador, um Deus santo e um grande abismo entre eles. Como é que esse homem pecador chega ao Deus santo? Como ele passa a ter um relacionamento com o Deus santo? Existe muita gente, e isso sempre aconteceu, que acha que esse abismo pode ser transposto através das boas obras do homem. Essas pessoas acreditam que, se o homem só fizer o que é bom, ou se fizer boas obras suficientes, esse abismo será transposto. Muita gente crê assim. Se você perguntar para qualquer um na rua: "Ei, você sabe com certeza para onde iria se morresse de repente? À noite, quando você põe a cabeça no travesseiro, você tem certeza que vai para o céu depois de morrer?" Muita gente não tem essa certeza. Mas se a pessoa responder que vai para o céu, pergunte a ela: "Como é que você sabe se realmente vai, hein?" Eles podem até dizer: "Ah, eu não sou mau, não, eu sou uma boa pessoa, nunca prejudiquei ninguém, ajudo os pobres." Aí você pergunta outra coisa: será que você já fez boas obras suficientes? Será que você já conseguiu um número suficiente de pontos para ir para o céu? É aí que entra a pergunta do apóstolo Paulo. Se é assim que você transpõe esse abismo, para que serviu a morte de Jesus Cristo na cruz, hein? Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. É esse o objetivo do seu advento. Foi por isso que ele morreu na cruz por nossos pecados, sabe? Isso é Páscoa. Ele ressuscitou da morte e é o Cristo vivo. Isso é Pentecoste. Quando Jesus estava neste mundo, ele suou gotas de sangue e orou ao seu Pai: "Pai, se possível, não me deixe morrer na cruz." Aí Deus olhou para o filho que tanto amava e disse: "Não é possível. Você tem que morrer na cruz." O filho que ele amava tanto morreu na cruz. Por que será que Deus não o impediu de morrer na cruz, hein? Será que, se eu ou você morrêssemos na cruz, poderíamos transpor este abismo? Por que Jesus tinha que fazer isso? Paulo fez essa mesma pergunta. Ele disse que se nós pudéssemos ser justificados pelas obras, então Cristo teria morrido em vão. Vamos supor que o abismo entre Deus e o homem fosse como um oceano, com você de um lado e Deus do outro. Como você chegaria ao lado de Deus, hein? Bom, se o esforço humano valesse alguma coisa, poderíamos dizer que você nadaria para o outro lado. Poderia ser que alguns tentassem surfar e acabassem afundando. Outros poderiam chegar um pouco mais longe e aqueles que nadam bem chegariam mais longe ainda. Mas não dá para atravessar o oceano a nado. É a mesma coisa uma pessoa tentar chegar a Deus através das boas obras. Não dá. A segunda lei espiritual traz uma notícia ruim. Existe uma separação entre Deus e o homem.
Mas a terceira lei espiritual é uma notícia boa. É o Evangelho. Jesus Cristo veio ao mundo para solucionar o problema do abismo, para criar uma ponte entre Deus e o homem. A cruz de Jesus Cristo é a única maneira do homem pecador ter um relacionamento com o Deus Santo. Foi por isso que Jesus foi morrer na cruz. Foi por isso mesmo que ele foi para a cruz. Depois vem a quarta lei espiritual. O Dr. Bill Bright ilustra muito bem essa lei. Não basta simplesmente dizer, tá bom, eu acredito que este abismo seja transposto através da cruz de Cristo, eu creio nisso. Eu quero usar a ponte que é a cruz de Cristo para ir da minha condição de pecado até o Deus Santo. Eu concordo com isso. Tudo bem, eu acredito. Isso não basta. Crer no Evangelho é algo mais além do que simplesmente acreditar nestas três primeiras leis espirituais. Você tem que aceitar alguém. Vamos ver a ilustração do Dr. Bright. Imagine dois círculos. O primeiro círculo está meio confuso e desordenado, cheio de pontinhos que representam a confusão da sua vida. Deus entra nessa confusão, no seu caos. No centro do círculo existe um trono com a palavra Eu. Todo mundo tem um trono no centro da sua vida. Quem está no trono da sua vida? Existem apenas duas possibilidades. Ou Cristo está no centro da sua vida ou você. Se o seu eu estiver no centro da sua vida, toda a sua vida será controlada pela sua própria vontade e provavelmente, por causa disto, será um caos. Aquelas pessoas que trabalham com alcoólatras costumam fazer uma outra ilustração. Elas dizem que é por isso que as pessoas se tornam alcoólicas. Os alcoólatras veem a vida como um palco. É como um palco em que todos são atores, e que eles são os diretores. Os diretores escrevem roteiros e distribuem os papéis para os atores. Só que eles acabam decepcionados porque os atores não fazem tudo que está escrito no roteiro que eles entregaram. Eles não conseguem fazer o que acham que deveriam fazer e acabam se refugiando em uma garrafa de bebida e se frustrando ainda mais. Quando eles chegam em uma terapia, a questão é saber quem foi que lhes disse que eles eram os diretores neste palco, hein? Quem foi que disse que você era responsável pela vida de outras pessoas? O negócio é que muitas pessoas, além de controlarem suas próprias vidas, também querem controlar a vida de outras pessoas. Isso acaba gerando um verdadeiro caos, não apenas para elas mesmas, mas para todas as que estão ao redor delas. Voltando à ilustração dos dois círculos, no segundo círculo existe um outro trono e sobre ele uma cruz. Cristo está nesse círculo e agora os pontos estão ordenados e o eu está aos pés do trono. Nesse segundo círculo, Cristo está no controle. É isso que a Bíblia ensina. Vamos checar com o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Com isso, Jesus está repreendendo aqueles crentes que ficam em cima do muro, os crentes mornos, que não estão onde deveriam estar. Jesus disse, repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Isso é para as pessoas que têm seus eus controlando suas vidas, criando um caos para si mesmas. Mas Jesus está à porta batendo e diz, você vai me deixar entrar e sentar no trono da sua vida e colocar o seu eu aos pés desse trono? Deixe-me assumir o controle da sua vida. Jesus está pedindo isso. Essa é a quarta lei espiritual. Depois dessas 4 leis espirituais, encontramos uma última ilustração que mostra um pouco da sequência de como tudo acontece. Muitas pessoas acham que isso é uma experiência sobrenatural. Pode ser. Deus faz com que cada pessoa tenha um tipo de experiência. Nem todas as pessoas têm a mesma experiência. É por isso que quando falamos sobre nascer de novo e se nos referimos a isso como uma experiência com Deus, as pessoas querem saber o tipo e a intensidade da experiência, como tudo aconteceu. Aí você conta a sua experiência e elas contam as delas e acabam achando que a sua não foi verdadeira, mas você acha que foi. Esse tipo de discussão não leva a lugar nenhum. O novo nascimento não está baseado no tipo de sensações que você teve. De acordo com o Dr. Bright, esta mudança baseia-se em fatos. Ela se baseia nos fatos do Evangelho. Deus interceptou a história humana. Esse é o significado do Natal.
Jesus morreu na cruz e ressuscitou da morte. Esse é o significado da Páscoa. Ambos são fatos. Jesus fez isso para que o homem pecador tenha um relacionamento com Deus. Isso tudo não é uma questão de evolução intelectual. A Bíblia usa a palavra arrependimento. E quando a palavra arrependimento aparece, significa mudar de opinião, mudar o coração, mudar a própria vontade, mudar o sentido da sua vida. Arrependimento quer dizer convidar Cristo para assumir o controle da sua vida. Quando você faz isso e descobre que as 4 leis espirituais são verdadeiras, também descobre o que toda essa experiência realmente significa. Você terá fé nos seus fatos. A locomotiva desse trenzinho são os fatos e os vagões atrás dela são a fé e os sentimentos. Uma coisa é fato concreto, o Evangelho. O Evangelho é constituído de 2 fatos muito importantes. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, de acordo com as Escrituras. Esses são os fatos do Evangelho. Quando você coloca fé nestes fatos, quando cada um de nós faz isso e convida Jesus para assumir o controle da própria vida, todos aqueles sentimentos e sensações dessa experiência também acontecem. Voltando ao casamento, quando você está em um relacionamento e constata que o que precisa ser tratado é a parte ou a dimensão espiritual do relacionamento, então ela deve ser tratada individualmente. Eu conheci uma ótima comunicadora, ela trabalhava na televisão e durante 10 anos trabalhei com ela. Depois de 2 anos trabalhando juntos, ela se converteu. Ela era muito comunicativa, mas seu marido era tímido. Depois de lerem juntos o folheto das 4 leis espirituais, eles fizeram uma oração escrita no final do folheto. Os 2 estavam ajoelhados ao lado da cama quando o marido disse: "Pode orar por mim." Ela respondeu: "Não, eu oro por mim e você ora por você." Ela tinha razão. Cada um tem que tomar a atitude de se reconciliar com Deus individualmente. O outro não pode fazer isso por você. É assim que a dimensão espiritual do seu casamento será desenvolvida. Se vocês 2, cada um individualmente, abrir o coração e dizer: "Jesus, eu preciso da tua ajuda, perdoa-me. Quero fazer tua vontade, ser fiel a ti, te aceito." Eu tenho certeza, o seu casamento vai ser um casamento feliz. Infelizmente nós temos que parar agora, estamos terminando essa série. A minha oração é que Deus possa lhe abençoar grandemente. Você homem, você mulher que nos acompanhou, vocês que têm filhos, que Deus possa abençoar a sua família, que vocês possam viver em família e viver em feliz e verdade, com a presença de Deus em cada momento. No próximo programa já vamos continuar o nosso estudo da Bíblia. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.